Olá, dando continuidade ao trabalho Renascimento do Ser, no qual eu já gravei 2 áudios e eu só para estar relembrando, é um livro no qual foi psicografado pelo Espírito Vera Luz, no qual ela vem falar da cura emocional. Então já vou para o 3º áudio. E hoje eu vou estar falando das nossas emoções, porque é onde nós precisamos entender para que a gente compreenda o que é a cura do ser e o que as emoções têm a ver, para não falar tudo, com a nossa cura emocional. Nesse áudio eu vou estar explicando como as emoções atuam em nós e por que elas são tão fortes a ponto de muitas vezes a gente, vou usar um exemplo da raiva. Muitas vezes a gente passa por um aspecto que aciona a raiva sem entender que ela vem nos mostrar exatamente o ponto onde nós precisamos compreender todo o aspecto do nosso ser. Então vamos lá. É assim. A raiva ela é uma emoção que ela vem, ela sobe, né? Que às vezes você passa por uma situação que aquilo como se o sangue fervesse. Na verdade, ela é uma energia de impulso, mas ela acaba acionando um campo de memória. Então, é exatamente o que ocorre muitas vezes. Você, depois que passa aquele impulso, você diz: caramba, eu fiz isso de novo, aconteceu outra vez, por que isso ocorre, eu não queria, isso não é bom, depois eu não fico bem. Esses questionamentos que a gente faz exatamente por a gente saber que é algo que nós precisamos mudar. E conversando com a Vera Luz, quando ela falou que tudo está no campo das emoções, tudo no sentido de porta para a nossa cura, para a nossa libertação, foi quando ela começou a me explicar que as emoções, elas estão todas armazenadas no nosso DNA espiritual, que no áudio anterior eu comecei a falar sobre o DNA espiritual. E por que está no DNA espiritual? Porque é as memórias de vidas que nós já vivemos. E na ocasião, quando ela estava explicando esse aspecto das emoções, e nós falávamos justamente da raiva, que é um dos aspectos muito fortes, assim, ela me trouxe bastante esclarecimentos que depois eu fui avaliando na minha vida, eu fui pesquisando a respeito dessa emoção e eu percebi muitas coisas que acabou vindo respostas por questionamentos que até então eu não compreendia, eu não tinha essas respostas. E essas memórias, elas são de vidas que nós vivemos já. Então, ela, na ocasião, quando eu conversava com ela dizia para mim que uma pessoa, por exemplo, que vem de guerras, que viveu guerras, às vezes, assim, necessariamente não precisa ter sido um soldado ou foi, vai arquivando tudo isso está arquivado, são memórias. Então, assim, a pessoa tem esse impulso de raiva muito forte e às vezes a gente não compreende, né? A gente não sabe. E aí ela foi detalhando para mim como isso é muito forte e como que isso acaba interferindo na vida da pessoa, por a pessoa não compreender que são aspectos que ela traz, né? Tá certo que tem espíritos que elas já trazem
a lembrança desses fatos e ao reencarnar lembra, né? Tem memórias assim vivas. Como ela me explicou, tem espíritos que pedem para lembrar, para ir trabalhando, exatamente para passar uma vida de evolução, evoluindo já através disso, limpando isso. E só que tem uns que não, uns que já seria difícil confrontar aquilo com as visões ou até com as lembranças mais fortes, assim, de uma maneira de tá tendo flashes. Então pede para ficar só lá tá no DNA só. Mas você vê que é uma pessoa que a gente chama, né, extremamente estressada, como o pessoal fala, pavio curto. Então, tudo isso são memórias que a pessoa traz e precisa limpar, e precisa trabalhar. E isso acaba afetando na vida da pessoa. Entender isso é fazer com que você compreenda que você nós todos aqui encarnados somos um arquivo e nós precisamos estar olhando para isso e limpando tudo isso para que nós possamos estar dando abertura para que a frequência de luz, ou seja, a frequência da nossa alma, possa atuar e nós consigamos vivenciar o aqui, agora. Então, o que acontece? A Vera Luz, quando nós conversávamos sobre essa questão de evoluir e curar-se de situações que às vezes a gente acaba dizendo que a situação, é o problema que eu estou passando, que está difícil, que eu estou condicionado, mas na verdade não é, na verdade é que eu tenho muitas memórias dentro de mim, que eu vim evoluir através delas, e por eu não estar tendo essa consciência disso, eu acabo ficando do lado de fora, ou seja, presa a um problema, presa a uma situação, e faz com que eu não trabalhe isso e eu vou projetando de dentro para fora e vou ficando do lado de fora, ou seja, vou vivendo o mundo externo e não faço o que eu vim fazer, porque a evolução é eu olhar isso através das minhas emoções e curando minhas emoções para que eu passe a ter uma outra visão do lado de fora. Então, ela me explicava da seguinte maneira: enquanto eu não limpar essas minhas emoções, eu vivo projetando para o mundo de fora. E quando eu projeto para o mundo de fora, o que acontece? Eu atraio só pessoas do meu passado e eu atraio também situações decorrentes. Porque assim, o que eu tenho no meu DNA forma-se um campo de vibração. E esse campo de vibração faz com que eu atraia circunstâncias e pessoas ligadas a essa mesma vibração. Nós vamos interlaçando. E é o momento que eu vou ficando, como ela explica, com a mente limitada, ou seja, com a visão limitada, com meus pensamentos limitados, e eu vou vivendo aquela vidinha fechada. Eu não tenho amplitude de visão, porque a visão só amplia quando eu vejo através do meu interno, ou seja, com a alma, que aí expande a consciência, eu acabo moldando minha realidade da forma com que eu estou transformando o meu interno. E tudo começa pelas minhas emoções. Existe uma das emoções, assim, além da raiva, né? Nós temos o medo, né? O medo, ele também é uma das emoções que mais nos trava e nos limita. Só que o medo, ele mexe, como a Vera Luz me esclareceu, numa condição que seria, ao meu ver, e até pela explicação dela, a porta de entrada
para aquela força que nos falta, que é a confiança. A confiança é algo que é transformador, mas para isso eu preciso olhar para o medo. Então, como ela explica, como é que é alojado esse medo no nosso DNA espiritual? São registros de muitas privações, são registro de muitas... Registro, quando eu me refiro, são vidas que eu já vivi. Abandonos, escassez, lugares difíceis que eu vivi. Então, tudo isso foi me causando um conjunto de memórias e está alojado no meu DNA. E hoje, ele mexe na minha ousadia, ele mexe na minha força de ação, e acaba projetando para o meu sistema mental como medo. Então, o medo, ele está condicionado a muitos arquivos. Então, quando eu não compreendo isso, eu não trabalho o oposto, que é a confiança. A confiança, a Vera Luz diz que isso é uma alavanca para que eu esteja curando o meu medo, é quando eu começo a olhar a vida de uma forma maior, ou seja, existem forças que me conduzem aqui, como no segundo vídeo que eu falei da hierarquia espiritual, ou seja, um conjunto de espíritos que estão gerenciando minha vida, direcionando os meus propósitos, me impulsionando naquilo que é mais forte no meu DNA espiritual, ou seja, aquilo que eu chamei de ajustes de 9 em 9 anos nos ciclos, que eu explico lá. Então, são recursos espirituais que nós temos e que nós temos que aprender a recorrer, porque uma vez que eu aprendo a recorrer a isso, eles vão ajustando exatamente onde está faltando consciência, compreensão. Então, nesse áudio, para não ficar pesado nem cansativo, eu vou parando por aqui. Eu peço que cada um, dentro da orientação dela, da Vera Luz, cada um avalie quais são as emoções mais fortes, para poder, até para a gente estar dentro do trabalho, estar avaliando e você está já começando seu processo de cura, compreendendo você, se autoconhecendo já por aí. Agradeço mais uma vez. Espero que esse trabalho, como eu, também seja a tua estrada para autoconhecimento. E amor e luz a todos, e espero no próximo áudio. Muito obrigada.